Aos domingos temos o comentário de Luís Marques Mendes. Muito boa noite, Luís Marques Mendes. Olá, Clara. Foi um dos primeiros a anunciar a Stay Away Covid aqui. Por mais do que uma vez lançou o repto para as pessoas descarregarem, porque só é de facto eficaz se o maior número possível de pessoas descarregarem esta aplicação. Entretanto, surgiu toda esta polémica. Alguma vez lhe passou pela cabeça algum tipo de obrigatoriedade? Não, nunca passou. Eu, como você disse bem, eu fui sempre um grande defensor desta aplicação. E sempre felicitei muito e felicito o Inesctec do Porto porque fez um trabalho magnífico. Claro que sempre disse, esta aplicação não é uma solução milagrosa, não há disso, não é uma vacina, não é um medicamento, é mais uma ferramenta que pode dar uma ajudinha. Certo. Pelo menos não prejudica e pode ajudar. E, portanto, defendi sempre que ela fosse por diante, mas também defendi sempre numa base voluntária. E, portanto, acho que nunca deveria passar de voluntária a obrigatória. Posto isto, foi com alguma surpresa que vi a proposta do Primeiro-Ministro de fazer uma lei para transformar, digamos assim, esta aplicação num uso obrigatório. E eu acho que felizmente isto não vai por diante, já falaremos disso, mas acho que seria, se isso acontecesse, seria um absurdo a todos os títulos. Primeiro, é um absurdo do ponto de vista da lei, porque seria uma obrigatoriedade parcial, não que era para todos. Porque, primeiro, há portugueses que não têm telemóveis, há depois muitos telemóveis que não dão, que são muito antigos, não dão para usar esta aplicação e, portanto, significava o quê? Esta coisa inédita e absurda, que é uma lei parcial. É uma lei que consagrava portugueses de primeira e portugueses de segunda. Quer dizer, nós já sabemos que em muitas matérias há portugueses de primeira e de segunda. Agora, que a lei o diga é um absurdo. Sim. O segundo absurdo, e porventura o maior de todos, é no plano da fiscalização. Se há uma lei que torna um instrumento obrigatório, tem que ser fiscalizada. Agora veja bem o absurdo disto. Os polícias iam junto de si, de mim, de qualquer pessoa, fiscalizar o telemóvel. Saber se a gente descarregou a aplicação. Saber se os códigos estão inseridos. Ia consultar, eventualmente, o número de infectados. Mais, ia depois invadir as escolas, as empresas, para fiscalizar professores, estudantes, trabalhadores. Isto era um absurdo completo. Mas mais do que um absurdo, acho que isto era impraticável, ingerível, completamente ineficaz. Portanto, acho que não se pensou nisto. O Primeiro-Ministro diz que se calhar foi uma ideia infeliz porque não foi entendida, mas pelos vistos parece que foi bem entendida. Quer dizer, eu acho que entendida foi. Entendida foi. Agora, que era um absurdo era, e o último absurdo de todos era este. Deixe-me só dizer que era fazer uma lei que na prática ninguém cumpria. Não há coisa pior para o Estado democrático, para a democracia, para a confiança nas instituições, que uma pessoa fazer uma lei que sabe que na prática não vai ser cumprida. E, portanto, era um absurdo. Porquê é que eu estou sempre a dizer era ou seria? Porque acho que isto não vai por diante. Agora, aqui chegados, de facto, e vou dar em conta a sua questãozinha há pouco, é assim. Eu acho que temos que ser justos. Isto, o Primeiro-Ministro disse que queria com isto dar um abanão, um safanão. Não gosta de ser autoritário, mas... Pronto, não gosta de ser autoritário, mas queria dar um safanão. Sim. E manda a verdade que se diga, temos que ser justos. Pelos dados que eu obtive hoje, o Primeiro-Ministro conseguiu o resultado que pretendia. Porquê? Porque o número de descarregamentos desta aplicação nos últimos dias, por causa da proposta que foi feita e da polémica que gerou, toda a gente falou do assunto, acompanhado de algumas campanhas que, felizmente, no fim de semana começaram a ser feitas, houve um surto enorme. Um surto enorme de descarregamentos, de códigos gerados, aqueles que são pelos médicos, e de códigos introduzidos pelos doentes. Mais, para as pessoas perceberem até, preparámos aqui um pequeno gráfico que mostra isso mesmo. Basta as pessoas verem este gráfico, 3 linhas. A linha azul, que tem a ver com os descarregamentos. Basta ver ali, subiu exponencialmente nos últimos dias. A linha encarnada, que são os códigos gerados, são aqueles que os médicos dão para introduzir na aplicação. Uma subida enorme. E os códigos inseridos, aqueles pelos doentes, a linha verde. Ou seja, os dados finais neste momento são aqueles que coloquei ali em baixo, que são aquelas conclusões com números rigorosos. Ontem, à meia-noite. 2.200.000 descarregamentos. Foi um crescimento enorme nestes últimos dias. Neste momento já representam 37% do total dos telemóveis que podem usar esta aplicação. Qual é o total? 6.200.000. Isto corresponde mais coisa, menos coisa a 37%. É fantástico. E depois, 700 códigos gerados, aqueles que são pelos médicos. Convém que os médicos não adormeçam, de facto, a passar os códigos. E 300 códigos inseridos pelos utilizadores. Numa palavra,
É curioso porque poderia ter tido um resultado ao contrário, não é? Mas diferente deste. Às vezes acontecem coisas felizes desta natureza. Uma ideia errada gerou resultados bons e positivos. Mas agora ainda falta o Primeiro-Ministro dizer que isto não vai avançar, porque é preciso esclarecer. A minha opinião é esta. Eu acho que esta novela, que durou praticamente a semana toda, acabou. E o Primeiro-Ministro, com a habilidade política que toda a gente lhe conhece e que o caracteriza, um dia deste, amanhã, há de dizer: olha, a minha proposta gerou um grande debate. Toda a gente se pronunciou. E a verdade é que os portugueses aderiram e, portanto, agora já não é preciso lei. Acaba a novela e, portanto, numa síntese, uma ideia errada gerou resultados bons e resultados positivos. É o resultado final. E tudo isto acontece porque também ter sorte. Há uma grande pressão, uma enorme pressão, não só politicamente sobre o Governo, como o próprio SNS, com o aumento do número diário de casos, que é de facto preocupante nesta fase. A situação é, de facto, neste momento, bastante preocupante. Não é dramática, nem é de descontrole, mas é de muita preocupação. Vejamos rapidamente também, antes de passarmos a algumas conclusões, aqui 4 gráficos. O primeiro gráfico tem a ver com a média diária dos novos casos, dos novos infectados. E o que é que nós temos ali? Na coluna da esquerda, a pior semana de abril, que foi da primeira vaga. A pior semana da primeira fase, o pico. E depois temos ali, a branco, as 5 últimas semanas de setembro e de outubro. E, de facto, houve esta semana um crescimento exponencial. Certo. Todas as semanas a subir e esta semana um crescimento brutal. Portanto, é muito preocupante. Depois vamos ver, não tão preocupante, mas para lá caminhamos, a média diária de internados. Internados em geral, internados em unidades de cuidados intensivos. E aqui temos, em encarnado, abril, o pico da anterior vaga, as últimas semanas, e agora vejamos que estamos ainda longe do pico de abril, mas atenção, em poucas semanas lá chegaremos, porque de facto os resultados estão a crescer a um ritmo impressionante. Terceiro dado, que é menos preocupante, a média diária de óbitos. Comparando uma vez mais, em encarnado, a pior semana que tínhamos da primeira vaga, abril, com estas últimas semanas e, sobretudo, estes dados agora, 14 da última semana deste outubro, temos uma situação mais controlada, mas atenção, requer uma atenção muito grande, porque aqui estamos a falar de óbitos e o crescimento está a ser constante. Não é dramático, mas suscita muita apreensão. E, finalmente, como é que está a Europa e como é que está Portugal dentro da Europa? Que é este último gráfico que vamos ver aqui, novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Eu diria, na Europa é uma calamidade. A República Checa está já em primeiro lugar. Temos ali só alguns dados. A França muito mal, a Espanha muito mal. Nos grandes países está a Alemanha, que está, por exemplo, melhor do que nós. Portugal ali é encarnado. Estamos mais ou menos a meio da tabela, abaixo da média da União Europeia. Mas, atenção, se nada for feito nos próximos tempos, nas próximas semanas, eu acho que nós aproximamos-nos desta calamidade europeia. As medidas anunciadas pelo Governo não são suficientes nesta fase, no seu entender? O Governo anunciou algumas medidazinhas durante a semana. Do meu ponto de vista, fica muita sensação disto. Que as medidas são tardias por um lado e insuficientes por outro, e fica muita ideia de que se está a correr atrás do prejuízo. Eu acho que o Governo esteve muito bem na primeira fase da pandemia e agora dá a ideia de que anda um pouco aos bonés, que não sabe muito bem o que fazer e anda a correr atrás do prejuízo. Porque, por exemplo, medidas como a obrigatoriedade, finalmente, de máscaras na rua. A medida é boa, mas é tardia. Pelo menos desde agosto, que não há especialista que não o recomende. Segundo, todas as outras são muito insuficientes. É sobretudo mais fiscalização, com certeza, mas isso não são medidas. Agora, eu aqui chegados diria nem 8, nem 80. Quer dizer, nós nem podemos voltar. Mas admite novos confinamentos. Não, já lá vamos. Nós não podemos voltar ao confinamento geral de março. Isso é impossível. Isso é impossível. Agora, provavelmente entre o 8 e o 80, ao 40, o 50 ou 60. Porventura, temos que atuar a montante do problema, prevenindo, provavelmente com confinamentos cirúrgicos, pontuais, naquelas zonas que são de facto muito afetadas. Mas isto nós já tivemos há uns meses aqui. E com resultados, confinamentos em algumas freguesias de Lisboa, da Grande Lisboa, e deu resultado. E depois a montante, cuidar dos hospitais, todos eles, públicos, privados, sociais e de campanha, funcionarem bem para doentes Covid e para doentes não Covid, porque num tempo destes de pandemia não pode haver preconceitos e discriminação entre os hospitais públicos e os não públicos. Todos
são necessários neste momento. Portanto, eu julgo que tem que se agir, e só mais um ponto, acho que tem que se agir com rapidez. O que é com rapidez? Nós levamos, como aqui se vê no gráfico que apresentei relativamente à Europa, nós levamos algumas semanas de vantagem. Se não aproveitarmos estas semanas para prevenir e resolver aquilo que há a prevenir e a resolver, então atingimos uma situação de calamidade como a da Europa. Sim, nós estamos neste momento numa situação de calamidade, mas está-se a falar muito da necessidade eventualmente de regressarmos ao estado de emergência. Faz sentido? Claro, eu não sei se faz sentido. Os especialistas, o Governo e o Presidente da República é que vão ter que decidir em função dos dados que têm seguramente muito mais do que eu. Mas eu chamaria aqui a atenção de 2 pontos. O primeiro ponto é este. Visto de fora, com alguma serenidade, a sensação que fica é de que há uma grande desorientação. Desorientação nos responsáveis políticos e nas autoridades de saúde. Porque veja bem este exemplo apenas. Segunda-feira desta semana, está a acabar, tínhamos o estado de contingência. Na quarta ou quinta-feira passámos para o estado de calamidade. No sábado já se pré-anuncia o estado de emergência. E eu acho que isto dá uma ideia de desorientação. De desorientação. E a desorientação não é boa. Porque passa para as pessoas o quê? Uma imagem de instabilidade, de insegurança, de incerteza, de pânico. Portanto, se a ideia é acrescentar pânico ao pânico, está feito. Mas eu julgo que as autoridades devem dar um exemplo de quê? De serenidade, de confiança, de não precipitação. E por isso eu recomendaria, parem um bocadinho para pensar, para refletir e depois decidam a tempo e horas. E o segundo ponto em que eu julgo que os nossos responsáveis políticos, a todos os níveis, plano nacional, plano autárquico, têm que ter cuidado é nisto. É o discurso. Veja bem, o discurso passa a vida a mudar. Passa a vida a mudar. E às vezes ninguém se entende, é uma confusão total. Umas vezes a prioridade é a saúde. Depois, a prioridade a seguir já é a economia. Depois volta a ser a saúde. Depois, nos momentos, os cidadãos são fantásticos, magníficos. Fazem um milagre. Grande responsabilidade cívica. Depois, de repente, como se viu esta última semana, não, já são os malandros. Relaxar, facilitar. Isto não pode ser. Mas mais um outro exemplo. Umas vezes, as regras são ajuntamento só de 5 pessoas. Depois passa para 10. Depois para 20. Depois volta para trás. E depois há uma exceção para o futebol. E depois há uma exceção para os casamentos. E depois outra para os funerais. E outra para a Fórmula 1. Ninguém se entende. É uma baralhada completa. E as pessoas não percebem o racional. E quando não percebem, não aderem. Tem que haver um discurso mais simples, mais coerente, mais constante, sem precipitações. Dos responsáveis a gente precisa ter serenidade. E acho que a grande linha do discurso é esta. Temos que cuidar a sério da pandemia para não prejudicar mais a economia. E isto tem que ser repetido à exaustão, mas depois explicado. E bem explicado, sem andar aqui aos zigue-zagues tipo catavento. E há também novidades em relação aos idosos nos lares? Não, relativamente aos idosos, há uma coisa que eu apurei, que não sendo uma ideia que ainda o desejável, não deixa de ser boa. O Governo prepara-se para anunciar nos próximos dias, pelo Ministério da Saúde e da Segurança Social, os dois, ou algum deles, que visitas a idosos no lar não são saídas, mas visitas, por exemplo, de familiares e de amigos, podem vir a aumentar. Hoje em dia só é possível uma visita por semana. O Governo prepara-se para dizer, se as instituições o aceitarem e tiverem condições, pode ser autorizado mais do que uma visita por semana, desde que, evidentemente, não haja surtos nos lares, nem a situação epidémica do Conselho o proíba. E, portanto, digamos assim, face a todos os apelos que aqui têm sido feitos, não é o ideal, mas é o possível. É uma boa notícia. Entretanto, a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano foi entregue na segunda-feira no Parlamento. Sim. O Ministro das Finanças deu algumas entrevistas a justificar as opções, uma delas aqui comigo. Sim. As previsões em que se sustenta este Orçamento do Estado são ou não muito incertas nesta fase? São. Eu acho que são. É muito aquilo que você perguntava aqui ao Ministro. Sim. Há poucos dias. Vamos por parte. Eu sublinharia 4 ou 5 pontos. Primeiro, este é de facto um orçamento de incerteza. De incerteza. Muito arriscado e, portanto, de profunda incerteza. E incerteza porquê? Para as pessoas compreenderem. Primeiro, incerteza por causa da pandemia. Basta que a pandemia se agrave e que haja novas restrições e que isso dure algum tempo para, evidentemente, o crescimento do PIB, que é a riqueza nacional, não crescer tanto quanto o Governo prevê e, portanto, ter consequências em tudo o resto. Na despesa, nas receitas e em tudo. Segundo, uma incerteza que decorre do que aconteceu lá fora, na Europa e no mundo, nos outros países, porque nós não somos uma ilha, dependemos. Para produzirmos e para vendermos lá fora é preciso que os outros estejam em condições de nos comprar.
E, portanto, temos que ter em atenção como é que vai crescer a Espanha, a Alemanha, a França, os Estados Unidos, mas, sobretudo, aqui uma grande preocupação com a Espanha. Porque a nossa economia está hoje ligadíssima à Espanha. E a Espanha, além de uma grande crise sanitária, uma grande crise económica, está a caminho de poder ter uma séria crise política. Portanto, sim, muita atenção à Espanha. O terceiro fator de incerteza são os dinheiros de Bruxelas. E que eu insisti bastante nessa questão. Sim, exatamente. Mas é uma grande incerteza e, sobretudo, porquê? O Ministro não quis explicar. Não quis explicar porque os governantes fogem sempre a explicar as coisas que são, digamos assim, não são tão boas de ouvir, mas que são estas. Claro. O dinheiro de Bruxelas, em princípio, vem. Mas ninguém sabe quando. Quando, pois. Há riscos. Porquê que há riscos no horizonte? Porque aquilo é um processo muito complexo, mas tentando simplificar para as pessoas, há um dossiê que se chama Receitas Próprias, Novos Fundos da União, que foi recentemente alvo de decisão no Parlamento Europeu. Isso vai passar pela ratificação nos 27 países da União Europeia. 27. Tem que ir a mais de 30 parlamentos nacionais, porque alguns países têm 2 câmaras, têm também um Senado, coisa que nós não temos. É preciso que todos aprovem. Se um falhar, está tudo falhado. Em alguns países não chega à maioria simples ou absoluta, é preciso maioria qualificada. Claro. Tudo isto é obra e tudo isto pode falhar. E, portanto, pode adiar. É uma incerteza. Segundo dado deste orçamento, positivo, não é um orçamento a Sócrates. Eu explico o que é uma boa ideia. O que é que quer dizer? José Sócrates, quando foi Primeiro-Ministro, na crise de 2009, fez um orçamento de gastar à grande à francesa. Sim. Altamente expansionista. Muito leviano, muito irresponsável. Aconselhado também na altura pela senhora Merkel. Aconselhado por todos, mas não foi prudente. Conclusão, gastou o que tinha e o que não tinha. Passado um ano estávamos perto da bancarrota. Agora não. Eu acho que este orçamento é equilibrado. Como diz a jornalista que é muito competente nestas matérias, Helena Garrido, tem um expansionismo prudente. É muito contido e cuidadoso. Em matéria de déficit, em matéria de dívida, que até desce em porcentagem do produto, em matéria de despesas totais, até o saldo estrutural tem uma pequenina, mas tem uma pequenina diminuição. Portanto, é prudente. Costa é diferente aqui de Sócrates e ainda bem para o país. Depois também tem um dado positivo, que tem uma carga social muito forte, como eu já tinha aqui acentuado na semana passada. Pode-se, claro, discutir, você colocou essa questão ao Ministro, e bem, do meu ponto de vista, isto é sustentável no futuro? Claro. Pode-se discutir. É um ponto de interrogação. Pode também dizer-se, isto é feito por razões políticas, que é para agradar aos parceiros. É verdade também. Uma parte é verdade, mas não deixa de ser positivo. Claro. No momento em que se vive, esta investida social é muito positiva. Espero que os partidos da oposição não a critiquem assim sem mais, porque ela é positiva, porque ajuda a fomentar a procura, porque reforça a coesão social, porque ajuda muita gente que está em dificuldades nesta ocasião e nós não podemos deixar ninguém para trás. É muito importante esta componente social. Agora, quarto lugar tem, na minha opinião, aquele que é o maior buraco deste orçamento. Não tem política económica. Não tem. Isto é de facto o grande buraco, a grande decepção deste orçamento. Porquê? Não há praticamente medidas. Há uma outra pontual, levezinha, ligeira. Não há medidas para fomentar as exportações, a capitalização das empresas, a competitividade empresarial. E a mim faz-me imensa impressão. Uma desilusão, segundo os empresários. É um grande buraco aqui deste orçamento. Por exemplo, dizia-se muito que o Ministro Cisa Vieira, quando foi para o Ministro da Economia, agora é que vai ser. Este Ministro tem grande peso político. É capaz de ter, mas não se viu neste orçamento. Este orçamento não tem o dedo do Ministro da Economia, digamos assim, está ausente deste orçamento. E isso não é bom para o país, porque, evidentemente, esta componente da política económica é estrutural, é a criação de riqueza. E a dada altura, se nós não criamos, não temos riqueza para distribuir e as coisas deixam de ser sustentáveis. Finalmente, há uma notazinha só, é mais pontual, mas não deixa de ser importante, porque as regiões autónomas do Açores e da Madeira são Portugal. Eu gostava que o Governo tivesse sido mais solidário com a Madeira e os Açores, que contraíram empréstimos autorizados pela Assembleia da República para fazer face às elevadas despesas da pandemia, lá na Madeira e nos Açores, precisavam do aval do Estado e o Estado não deu aval, nem antes, nem durante o orçamento, e acho que esta falta de solidariedade é inadmissível. Não devia ter acontecido. Agora, esta proposta segue para debate na especialidade antes da votação final global. Sim, e agora a grande questão é o orçamento passa, não passa, é aprovado, não é aprovado, quem é que o aprova? Eu vou-lhe dizer, em primeiro lugar, acho que este orçamento foi feito para ser viabilizado à esquerda. É fortemente social, na minha opinião, por ter razões, para facilitar a vida dos partidos à esquerda,
da antiga geringonça e o PAN, para, por outro lado, ajudar o governo se houver crise política, isto é para ajudar o governo se houver crise política e eleições antecipadas, e finalmente, também ajuda um bocadinho o PS nas eleições autárquicas, sobretudo com aquela medida de dar um aumento extra aos pensionistas lá para agosto, como as eleições autárquicas são logo a seguir, 2 e 2 normalmente são 4. Agora, eu acho que a situação hoje se mantém basicamente como há uma semana, porque o Primeiro-Ministro agora vai fazer terça-feira uma reunião com os partidos à esquerda. E aqui, basicamente, eu diria o seguinte: eu acho que tudo aponta para que o PCP e o PAN provavelmente vão viabilizar pela abstenção. Poderão ainda precisar aqui de algumas ajudas e alguns compromissos para a especialidade. O Bloco de Esquerda é a maior incógnita. Porquê? Porque, evidentemente, a relação política e até pessoal entre o Governo e o Bloco de Esquerda está muito degradado. Muito degradado. Entre António Costa e Catarina Martins. Sim, entre os responsáveis de um lado e do outro, até no plano pessoal. Chamaram-se nomes uns aos outros e tudo isso, mentira para cá, mentira para lá. O Bloco está um pouco melindrado, evidentemente, porque acha que o Governo privilegia mais o PCP, porque o Bloco antes era interlocutor único e agora não é. E, portanto, é aqui a grande incógnita. Sendo certo o seguinte: dizia o Secretário de Estado Duarte Cordeiro há dias, matematicamente, não é preciso o Bloco de Esquerda para aprovar o orçamento. É verdade. Mas atenção, politicamente não é a mesma coisa. Não é. Se o Bloco de Esquerda viabilizar, ainda que seja pela abstenção, significa que ainda há uma oportunidade de poder viabilizar o orçamento daqui a um ano. Se chumbar agora, não vai voltar atrás daqui a um ano. Claro que este é o preço para o Governo. Claro que se o Bloco de Esquerda votar contra, também tem um preço para o Bloco. Porque votar contra, ao lado dos partidos chamados da direita, um orçamento com esta carga social tão forte, o Bloco também vai pagar um preço, porque, evidentemente, não é popular. E isto já para e não abrir falar uma crise, então, Sim. seria altamente impopular, porque ninguém quer uma crise nesta ocasião. Mas neste contexto também ainda falta a possibilidade de haver ali coligações negativas no debate na especialidade. E eu julgo que nós vamos ter, mesmo que o orçamento seja viabilizado na generalidade, coisa que eu penso que vai acontecer, acho que são tudo viabilizações pouco sólidas. O que significa o quê? Que eu acho que vamos ter coligações negativas depois, na especialidade, portanto, aumento de despesa, logo também aumento do déficit. Acho que isso é quase inevitável. Rapidamente, para fecharmos, falou há pouco também nos dinheiros de Bruxelas, do que pode atrasar a chegada do dinheiro, sendo que o esboço do plano foi entregue na quinta-feira. Como nós temos pouco tempo, simplificando só, do ponto de vista geral, macro, o documento apresentado pelo Governo está excelente. Está excelente em termos de opções, de apresentação, no timing e nas orientações certas, o digital, o ambiente, a ferrovia, tudo bem. Tudo. Agora, eu acho que há 2 ou 3 coisas aqui que mostram que o país está virado do avesso. Veja bem. Quer dizer, apresenta-se em Bruxelas um documento para gastar nos próximos anos 13 mil milhões de euros. É o futuro de Portugal. E o que se discute é a aplicação Stay Away Covid. Isto está tudo virado do avesso. Isto é uma loucura completa. Quer dizer, tratamos daquilo que é a espuma dos dias, não tratamos daquilo que é importante. Ninguém sabe o que é que está naquele documento, porque ninguém disse, nem ninguém debateu. Segundo ponto, o que lá está, é o que eu lhe digo, do ponto de vista de opções gerais está tudo certo, mas não tem coisas concretas. Eu dou aqui alguns exemplos. As pessoas gostavam de saber era, com dinheiro investido mais na saúde, vão diminuir as listas de espera nos hospitais? Quanto e quando? Ninguém sabe, não está lá nada de concreto. Vamos ter mais unidades de cuidados continuados de saúde? Vamos ter certamente, mas quanto e quanto? Ninguém sabe, não está nada de concreto. Mais ainda, exportações, muito dinheiro em teoria para as empresas. E bem, que aumentos é que vamos ter na cota de exportações? Nada Ainda é um concreto. esboço, vamos ver. Quer dizer, é um esboço, mas eu vou-lhe dizer, até tomei nota aqui do número para não me enganar. Mas na área da habitação, a Justiça seja o Ministro da Habitação, Pedro Nuno Santos, está lá um dado concreto. 25.762 habitações a construir em 187 municípios. Sim. Portanto, fica a sensação de que há uma pancada de ministérios, porque isto aplica-se a todos, menos ao Ministério da Defesa Nacional, que há uma pancada de ministérios que não fizeram o trabalho de casa e assim você não pode hoje amanhã avaliar se os indicadores, as metas, estão ou não estão a ser alcançados. Portanto, está tudo certo no conjunto. O Ministério do Planeamento fez um ótimo trabalho, mas cada ministério de per si, eu acho que não fez o seu trabalho de casa e assim não permite avaliar. Notas finais? Exatamente. Uma sobre o Benfica, que tem eleições daqui a 2 semanas. Uma nota positiva e outra negativa. Qual é a positiva? Está um debate a decorrer com elevação, com dignidade, com correção e sem incidentes. Isso é bom. Segundo, nota negativa. A BTV, que é a televisão do Benfica, praticamente não passa
nada sobre a campanha dos vários candidatos, nem sequer faz entrevistas aos vários candidatos. Ora, isto não é democrático, não é correto, não é admissível. Se é a televisão do clube, deve dar a palavra e entrevistar aqueles que são candidatos à liderança do clube. Como, por exemplo, fez o Porto Canal, relativamente aos candidatos ao Futebol Clube do Porto, agora, há pouco tempo. É uma questão de democracia, espero que seja corrigido. Uma saudação a Pires de Lima, que, antigo ministro, escolha muito competente, assumiu funções de CEO, Presidente da Comissão Executiva da Brisa. Uma saudação ao deputado ao Parlamento Europeu, José Manuel Fernandes, do PSD, que foi considerado o 7º deputado mais influente no Parlamento Europeu. Não é dos portugueses, é de todos os 600 e tal deputados, excelente deputado, competente e trabalhador. E uma palavra final sobre João Berardo. Notícias vindas a público. Eu li no Público, mas também noutros jornais, de que anda a fazer obras ilegais no Parque Natural da Rábida. É caso para dizer que continua a ser um mau exemplo. Não pagava nem paga aos bancos, ao que é público, e agora também obras ilegais, eventualmente com a conivência de alguém. Portanto, não é bom exemplo e alguém devia dar uma explicação sobre isto. Assim fechamos, Luís Marco Mendes. Um gosto, Clara. Até ao próximo domingo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado também.